trava a LDU. A LDU não dispara e você ainda joga com ela em casa. Eu não acho também que Central Córdoba vai ganhar tudo daqui para frente e o Táchira vai ficar para trás. A briga é esse adversário de amanhã. O problema é que você já chega na altitude, mas quando você chegar na altitude com 5 pontos, 7 pontos, 2 vitórias, o Flamengo chega com uma derrota para o Central Córdoba. Talvez não se imaginasse. E aí você tem que sair para jogar lá. Muitas das vezes você escolhe quem pode jogar, vai entrar em campo quem sentiu menos efeito, vai se fechar. Não, o Flamengo amanhã precisa jogar. Isso talvez seja um fator diferente de quando a gente viu outros times jogando por lá. Uma coisa é você entrar e vencer porque se fechou e achou o gol, se fechou o time... O Flamengo precisa jogar, isso muda. Mas o empate amanhã não é mau negócio, filho. Pelo desenho do grupo, pela circunstância do jogo, porque você não vai ter em campo, você não tem todo mundo à disposição. Então também não entrar nessa de que amanhã é só a vitória inteira. Calma, dá para se classificar, só que você não pode começar a se distanciar muito, porque é o que aconteceu nos outros anos. É decidir fora oitavas, é decidir fora quartas, sabe? Você já cai para o pote 2 depois ali, num sorteio de mata-mata. Então amanhã você precisa travar a LDU, não só em campo. Mas sim, evitar que se dispare, porque depois você começa a fazer conta muito cedo, né? Como tem acontecido em fase de grupos com o Flamengo, né? Isso tem acontecido com adversários até inferiores, né? Lembrar de Alcas, Umblense. O ano passado o Flamengo ficou em segundo no grupo. Porque bem ou mal ainda tem bola sendo jogada. Sim, mas, sim, sem dúvida. Agora, o ano passado o Flamengo teve que decidir seus jogos fora de casa. E num deles acabou ficando pelo caminho. Eu acho que assim, a diferença é o futebol que o Flamengo jogou até agora, de maneira geral. Assim, As duas, né? Os dois não foram... Os dois jogos não foram bons do Flamengo. O primeiro também não foi uma boa exibição. E é diferente que a gente fala de brasileiro, que a instituição virou e falou, aqui é sério. O Central Córdoba não, talvez tenha que poupar aqui porque o olho é brasileiro, também teve isso. Isso eu acho até que pode, obviamente, assim, quando a gente fala que é muito legal um clube como o Flamengo olhar para o seu elenco e falar, não, pera lá, o brasileiro eu vou levar muito a sério, porque, repito, eu acho que em anos passados o Flamengo em alguns momentos não precisava ter feito as escolhas que fez, mas fez, e o resultado é esse, né? O Flamengo ganhando menos brasileiros. O Flamengo com esse elenco não ter ganho nenhum dos últimos 3 títulos brasileiros é bem impressionante, porque essa questão do elenco que a gente fala não é de agora, não é que começou este ano e a gente fala do elenco do Flamengo, não. Todo ano a gente fala a mesma coisa, mas eu acho que agora o brasileiro vai ser tratado de uma maneira distinta. Mas é óbvio que se o time correr algum risco na fase de grupos da Libertadores, aí você não tem o que pensar. É óbvio que o Flamengo não pode se dar o luxo de dizer, não, o brasileiro é minha prioridade, eu vou tratar com toda a seriedade. Tem horas que, eventualmente, você vai ter que dizer, e acho que não estava nos planos perder para o Central Córdoba no Maracanã, evidentemente, isso bota uma pressão um pouco maior para esse jogo. Eu ainda acho que, assim, olhando para o nível dos adversários e tudo mais, mesmo que o Flamengo viesse a perder, e se me dissessem, você aposta no Flamengo classificado, mesmo que ele perdesse amanhã... Eu apostaria no Flamengo classificado. Eu também. Porque são 3 confrontos, 2 em casa. Aí ele perde, ele tem 3 jogos. Se ele perder amanhã, restam 3. Isso. Não, ele tem que pensar em ganhar. Claro. Em casa, LDU e Táchira nem se negocia. Mas ele tem que pensar em ganhar. Em ganhar fora. Do Córdoba fora de casa. Que também não é um absurdo imaginar isso. Porque o Flamengo, se ele perde amanhã, e os dois vencem... Mas eu concordo com o Pedro em relação cara, mesmo o empate, tá longe de ser terrível o resultado amanhã. É óbvio que você pensa, perder em casa do Central Córdoba, então você tem que compensar e ganhar da LDU. Fora que, teoricamente, sempre foi visto como o jogo mais difícil da... Aí talvez você tenha que dar o troco no Central Córdoba. O Flamengo tem derrota lá em 2019, 2-1. Tem vitória em 21, 3-2. Então já ganhou. E a questão da altitude não é a mais, né? Mas o Flamengo, ano passado, em Bogotá, 2.600, o Flamengo sentiu. Foi o jogo em que o Alan, vendo o Alan jogar, eu falei, ele entrou no segundo tempo. Falei, o Alan nem vai. Ele nem vai. E ele foi bem naquele segundo tempo. A impressão é de que esse cara entrou e tudo bem. Não, tudo bem nada. Esse aí nem viaja. Ele tem um problema, não viaja. Então não viaja de La Cruz, não viaja o Alan. São jogadores que têm problema na altitude. Você não consegue... uns vão ter, outros não. Mas assim, que afeta o rendimento, seguramente. Principalmente para um atleta. Não é? Mas é preciso saber jogar nessa situação para superar essa altitude que tira um pouco da sua capacidade de responder a partida com 100% do que você pode e ainda ganhar do adversário. Vai ser um jogo duro, difícil. O meu único ponto, ele vai voltar ao início do nosso programa. O Flamengo não vencer amanhã
não é o fim da Libertadores. O Flamengo não vencer amanhã, não decreta que o trabalho do Felipe Luiz está em queda. O problema é como você tratou o jogo contra o Central Córdoba. Machuca muito, muito. Mas o Flamengo que tropeça em fase de grupo do ano passado era um Flamengo que não tinha nem cara. O Flamengo disse que levantar taça ali com o vice-presidente no campo era mais importante que estreia de Libertadores. O Flamengo que tropeça em fase de grupo no ano retrasado era um Flamengo que também não tinha cara. Esse Flamengo de agora, ele tem condição, o Central Córdoba, que não é de Córdoba, ele tem condição de fazer um resultado lá, ele tem que se colocar numa posição de vai vencer a LDU e Tati. Isso não é para negociar depois de tropeços que você já teve em casa. O Flamengo é um time para vencer os 3 jogos em casa, depois você vai vendo como é que são os jogos fora. Então, é só para a gente também não voltar ao desespero. Não. Aliás, é disso que eu estava falando. Quando eu falei a questão é a bola, eu estou dizendo, é positiva para o Flamengo hoje. A questão é a bola que ele jogava ou joga hoje na comparação com os times que perderam aqueles jogos em fases de grupos, porque eram momentos mais conturbados do Flamengo. Assim, era uma coisa de desconfiança maior em relação ao trabalho do técnico. Óbvio, como o Pedro disse, já tinha gente contestando, entre aspas, o Felipe Luiz. Mas aí entra naquilo que a gente estava dizendo aqui no começo do programa. Então, também não dá para levar a sério tudo isso ou começar a dar um peso para uma contestação ou outra, porque sempre vai ter maluco em rede social para gravar vídeo detonando o técnico por causa de um jogo. Né? Mesmo o cara tendo comprovadamente qualidade.